Soberano Deus, Pai, aqui está esse jovem pastor, Senhor, usa ele conforme a Tua vontade, toma ele nas Tuas mãos, que a Tua palavra, Senhor, seja pregada, que ele esteja, Senhor, nas Tuas mãos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para todos. Hoje, eu vindo de Miracema, comentei com o Douglas, que eu estava muito afim de falar em João capítulo 14, que é aquele versículo que a gente lê, sabe, e a gente não entende de fato o que significa, e significa tudo, que é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o Senhor Wilton, muito usado por Deus nesta noite, falou sobre esse Salmo, capítulo 34, um momento difícil de Davi, fugia de Absalão, seu filho. Pede um asilo político a um rei chamado Ax. E fica com medo por ser inimigo de tal rei e finge de louco. Ele se bota no umbral da porta, começa literalmente a fingir que está babando, sai saliva da sua boca. Ele começa a babar como um perturbado, com medo porque o seu filho Absalão o perseguia. Não era um inimigo, era o seu próprio filho. E aí ele recita esse salmo, Salmo 34, um salmo maravilhoso, lindo, que fala sobre o medo, mas ele termina este salmo, como o Wilton disse aqui, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todos. Então, hoje o culto está falando sobre isso, que o irmão Juarez disse, que é sobre fé. O Wilton disse sobre confiança. A gente fala muito sobre Deus, mas o difícil é confiar. O antônimo de confiança é desconfiança, é medo. E o que eu queria falar hoje, basicamente, é sobre medo. Uma jovem tem falado bastante sobre isso, sobre medo. Há pouco tempo, eu aconselhei muito uma jovem sobre medo, essa síndrome que vocês, jovenzinhos, eu espero que vocês prestem bastante atenção, essa síndrome do pânico, medo, a desconfiança de quê? De nada, só o medo, vontade de se esconder, de se anular, de não viver, esse pânico essencial que bate na gente, medo que a gente não sabe de quê, vontade de enfiar debaixo da cama e ficar lá para sempre, morrer, medo. O texto que eu vou ler é João já velho, 60, 65 anos, os amigos deles todos já haviam morrido de uma forma drástica, todos os outros 10, 11, com Judas, e ele está exilado numa ilhazinha de 16 quilômetros de comprimento por 8 de largura, só como crente. Esse homem chama João. Maria já havia morrido, provavelmente. É aquela que Jesus havia dado, e ele cuidou de Maria até o fim da sua vida. E por causa desse imperador Domiciano, ele é enviado por causa do testemunho, por causa do evangelho, a essa ilha de Patmos. Uma ilha que existe até hoje, no mar Egeu. E então eu vou ler sobre isso. Qual é o contexto? Qual é o sentimento deste senhor, deste velho? Medo, muito medo. Ele está sozinho, por causa do evangelho. Então, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim, olha, eu, João, que também sou irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, o que vês, João, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me,
vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e na sua cabeça, e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzentes, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra as 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua maior força, na sua maior resplandecência. Então é o versículo 17 e 18 que eu queria de fato pensar hoje em relação a medo. O que a gente tem que fazer quando vier sobre nós o medo, que vem com uma frequência enorme? E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui, essa manifestação extraordinária de Jesus, ele garante nos 3 momentos da vida humana que estaria presente. Por quê? Porque medo, não há nada mais presente na nossa vida, o medo. Nós, quando a gente cresce, criança, quando a gente sai do ventre da nossa mãe, a psicologia fala que a gente adquire neste momento já 2 medos. Primeiro é o medo do volume alto, do barulho, e o segundo de altura. Aí a gente cresce, criança, e vem em nós os medos que a gente aprende dos pais, aprende da gente grande. Não obstante os medos que já seriam reservados para o futuro, inerentes a nós, o pai, a mãe, a professora, o amigo, ensina a gente a ter medo. E medo de escuro, medo de bicho, papão, medo de mula sem cabeça. Medo. A gente cresce, é medo do estudo, é medo de não ser aceito, é medo de não ser amado, é medo porque a gente se vê pior, se a gente se vê menor. Medo, e a vida vai sendo tecida de medo. A gente chega numa idade de 18 a 20 anos, medo de não arrumar emprego, medo de não dar em nada, medo de não arrumar ninguém, medo de não casar, medo. O medo é algo tão terrível que se constitui o sentimento primeiro do homem na terra, primeiro sentimento do ser humano, do qual a Bíblia constata é medo. É Adão. Quando Deus aparece a ele havia desobedecido, e Deus começa a procurar Adão. Adão, onde você está? Aí diz a Bíblia que, tendo medo, ele se esconde, faz para si um tapa-sexo, e se esconde da sua voz, como voz de muitas águas, e se esconde. Medo é um sentimento que desde o princípio é Deus. Gênesis, Êxodo, Pentateuco inteiro, Levítico, Números, todo ele é medo. Não tenha medo, não temas, eu estou contigo. Isaías, profeta, todos foram enviados. A grande mensagem, Josué, a grande mensagem de Josué, se a gente fosse
colocar o livro como uma palavra, não temas, porque eu vou te dar aquilo que eu falei que eu vou te dar. Não temas as nações estrangeiras, não tenha medo. Isaías capítulo 53, o marco de tudo. Isaías capítulo 43, e se passares pelas águas, pelo fogo, não tenha medo, eu estou com vocês. Aí, acontece isso que o Wilton disse aqui como sendo uma verdade essencial, que nos bate, em algum momento da nossa vida, um pânico, a síndrome do século 21, a síndrome do pânico. Uma juventude que carrega medo de nada, medo do que não existe, o pavor essencial, do qual o Apocalipse diz que viria, este pavor, essa nuvem, esse bicho que sairia do abismo e traria pânico a toda a gente. Pânico, horror, medo. Padre Fábio de Mello, uma das suas entrevistas há poucos meses atrás, o que quase o tirou a vida foi o quê? Síndrome do pânico, medo, de maneira que um dia para o outro ele acorda e se vê debaixo de uma cama. Medo, pânico. Uma mulher que eu fui visitar, eu e Felipe Sattler, Felipe desta igreja, chegamos na casa dela, onde eu encontro a mulher, crente, do ciclo de oração, fiel, desde o início um exemplo, marido, presbítero, filhos, todos crentes. Aonde ela estava? Quando eu chego dentro de casa, vou chegando na casa dela, porque ela havia dito que só nos receberia. Onde ela está? Imagina, debaixo da sua cama. Medo, pânico, horror. É um sentimento que carrega até o fim. Apocalipse fala só sobre isso, medo. É um sentimento tão terrível, tão tenebroso, da ponto de o próprio Deus dizer no Apocalipse, e ficarão de fora os medrosos. Tudo medo. Medo é um sentimento que corta a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. O medo está presente. Nós, conversando com esta jovem, a gente indo, nós fomos visitar esse rapaz, nós passamos por um amigo nosso, e o argumento dele era, meu Deus, eu não sei por que essa pessoinha, essa jovenzinha está assim, porque crente não passa por isso. É um absurdo crente, que é crente mesmo, sentir esse pânico. É impossível um crente ter aquilo que o Wilton disse, que frequentemente nos habita, é medo. Essa é a grande teoria de muitos crentes, mas que não condizem com a nossa realidade, porque de fato nos advém medo. Medo de abrir um negócio novo, medo do seu trabalho, medo de perder o trabalho, medo dos seus filhos, medo de onde eles estão, medo do meu futuro, medo do que vai ser amanhã, medo. E a gente tem. Por que a gente tem? Porque eu não sou Jesus, louvo a Deus por isso. Eu não sou perfeito e nem sou uma máquina. Então, enquanto eu estiver neste corpo, um sentimento que muito provavelmente vai me habitar em algum momento da minha vida, mesmo que seja um lapso, é medo. E quem me diz isso? A Bíblia. Para te acalmar, porque o maior perigo que existe é o aconselhamento. Uma pessoa que vai aconselhar a outra tem que ter um cuidado enorme de, em vez de trazer remédio, trazer morte. Em vez de trazer cura, trazer dor. Em vez de trazer vida, trazer doença. A Bíblia, e é óbvio, isso no livro de Marcos, está carregado disso, que os discípulos,
se caracteriza como sendo a igreja, nós somos os discípulos. Marcos no capítulo 4, Jesus está andando com os discípulos no barco. O que acontece? No meio do caminho, uma grande tempestade. Só que em Marcos no capítulo 4, quem estava no barco? Jesus. O mar fica revolto, a água começa a entrar dentro do barco. Os discípulos, o único sentimento que os afeta é medo. Jesus estava lá no barco, e eles vão e despertam ele, porque tempestade só existe para nós, não existe tempestade para Deus. É por isso que ele dorme nisso tudo. E eles despertam Jesus e falam: você está dormindo aí, a gente está quase morto. Aí qual é a palavra de Jesus? Ele vem, levanta, acalma o mar, acalma o vento, sopra, e a palavra dele é: por que vocês são tão tímidos e não têm fé? Por que tanto medo? E Jesus estava com eles. Então, se os discípulos, que são os discípulos, tendo Jesus do seu lado, teve medo, por que eu não posso ter medo? Lá, mais à frente, no capítulo 8, Jesus ensina para eles que não tenha medo que eu estou com você. Já no outro capítulo, na outra tempestade, Jesus fica orando e manda eles irem sozinhos para o outro lado. O que acontece? No meio do caminho, mar se agiganta, tempestade, e a única coisa que eles têm de novo é medo. Aí chega o nosso Jesus, na forma mais absurda, andando sobre o mar. Pedro o vê apavorado, porque uma das coisas que o medo tem a capacidade de fazer é mudar a realidade, é transformar a coisa simples em fantasma, é transformar, a gente muda tudo. O medo tem essa capacidade de agigantar tudo, o pânico tem essa capacidade, a gente faz tudo na cabeça, a viagem inteira. Aí Jesus chega andando pelo mar, e aquela história toda é Pedro, e eles olham, acham que é um fantasma. Aí Jesus fala com eles assim: olha, por que vocês têm medo? Medo e medo e medo. Por que é tão difícil confiar? Por que nos bate isso? Essa desconfiança essencial que a gente carrega. Ora, a gente prega e diz, porque é fácil. Coisa fácil, gente, é para crente falar para outro crente: você não tem que ter medo. Coisa fácil é falar: crente não tem depressão. Tudo doença. Porque primeiro que não sabe nem o que é isso. Crente tem depressão? Só quem não leu o livro de Salmos para falar que crente não tem depressão. Porque o livro de Salmos tem esse poder de, embora em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, lá a gente tem a vitória de todos os reis, galopantes num cavalo branco. Por outro lado, os Salmos vai falar a alma deles, e eles choram, porque crente chora. Crente tem momentos que se vê assim, precisando, tateando, buscando alguma coisa que os tire o medo. Por que o medo nos advém? Apocalipse no capítulo 1, verso 17 e verso 18. Todas as áreas da nossa vida foram cobertas dentro destes dois simples versículos. O medo é algo tão horroroso que tem o poder de estagnar a vida de qualquer pessoa. Você ouviu o que eu te falei? Sabe gente que parou na vida, que não faz nada, que não move uma palha. Parentes nossos que a gente tem, que fica o dia inteiro em cima de uma cama, tendo 18, 30, 40 anos,
que você olha e fala assim: meu Deus, como é que pode paralisar assim? Como é que pode parar, meu Deus? Você conhece jovens assim? Eu conheço, parentes meus. Olha e fala: meu Deus, como é que pode? Sabe o que é isso? Medo, de não pôr a cara para fora, de não levantar, de não ter atitude. Da onde vem isso? Palavra de Deus, Mateus capítulo 25, é aquele que recebeu um só talento. O que ele fez? Ele fala assim: olha, sabendo que tu és mau, e que tu plantas aonde não colhe, tive medo, por isso escondi o meu talento. Parou a vida, acabou. Então tudo que eu vou dizer aqui é algo que você provavelmente, talvez, vai precisar em algum momento da sua vida, e isso nos foge à memória, é nos roubado do coração, e aí a gente passa a ter medo. É muito frequente onde eu trabalho, é muito frequente situações onde eu me pego com muito medo, e aí é hora de eu olhar para a minha alma e fazer um exercício continuado, como Davi o fazia muito, de olhar para a sua própria alma e conversar, e fazê-la lembrar de coisas esquecidas, como ele dizia: volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para com você. É hora da gente olhar para a nossa alma e dizer: muitas são os medos, as aflições, as angústias, os pavores dos justos, mas o Senhor os livra de todos, Marquinhos. Levanta a sua cabeça, bota a cara para fora, porque tem vitória para você. É isso, porque Deus tem vitória para nós, para o seu povo, mesmo no fracasso, é vitória, porque coisa que crente não consegue fazer, se você de fato é crente, é temente a Deus, leva Deus a sério, não brinca de crente aqui e bebe na praça, não brinca de ser jovem aqui, de vir no culto de sábado que vai ter, e meu Deus, a gente tem que ter muito temor, e lá fora a gente olha para o céu e fala assim: você é um otário, eu te enganei aqui no culto do sábado, mas deixa eu aqui na minha brincadeira. Mas quem leva a vida cristã com temor de Deus, nunca perde uma batalha. Por quê? Porque até a sua derrota é vitória. Você vai saber depois. As minhas grandes derrotas da vida, hoje eu olho e falo assim: meu Deus do céu, tu és maravilhoso. Porque foi vitória para mim. Ai de mim se eu tivesse conseguido isso. Então eu nunca perdi. Eu sou uma pessoa que nunca perdi na vida uma batalha sequer, porque e eu carrego isso de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas tem que amar a Deus, amar. Apocalipse é um homem velho. É impossível não se emocionar com uma cena dessa. Um homem velhinho, só, apavorado, tem uma visão absurda. O que é isso, meu Deus? O que vai acontecer? Aí ele tem uma visão extraordinária. E na visão aumenta-se o medo, o pavor. E uma coisa acontece com ele, depois de o Senhor Jesus se apresentar, e eu não vou entrar aqui porque isso é coisa extraordinária. Primeiro ele se apresenta com essa roupa de sumo sacerdote, porque o zelo do escritor de João é falar sobre essas vestes, mas eu não vou entrar nisso, que é tão maravilhoso. Dessas vestes compridas e cingidas no peito, é o sacerdote. Isso é coisa, meu Deus, é maravilhoso. Mas aí o que acontece? Chega esta mão, uma mão, a mão direita,
perto deste homenzinho velho, mas que foi até o fim. Ele, se tivesse escrito sobre ele, também diria: eu acabei a carreira, guardei a fé, fui até o fim, perseverei, e agora o que me espera é uma coroa de vida eterna. Chega uma mão sobre ele e fala assim: olha, não temas. Primeiro, por que a gente não deve temer? Qual é a nossa garantia? Por que você não deve temer? Você vai temer, mas o que eu vou te falar aqui é para você lembrar na hora e falar assim: ô alma. Primeiro, a gente não deve temer jamais, que o texto diz de forma extraordinária, é porque a gente tem a presença da glória de Deus, que a terra está cheia da sua glória. A única coisa que você tem que saber é que, fala isso para a sua alma, fala isso, fala assim: olha, é Jesus falando para a igreja hoje: olha, igreja Nova Aliança, o fato de eu ser invisível não significa que eu não estou presente, porque eu fui, mas enviei um Consolador, o Espírito Santo, que vai ficar com vocês até a consumação dos séculos, até o dia que eu vim buscar vocês. Vocês não estão sozinhos jamais. Na dor, no momento de desespero, quem já não teve aqui, meu Deus, de falar: it's over, acabou. Seja uma situação financeira, seja uma doença com o filho, seja o que for, não disse, acabou. Mas a presença de Deus, não há nada mais extraordinário que a presença de Deus que acaba o medo. Quando a gente tem essa presença, o medo desaparece, porque o Pai está presente, o papai está aí, o papai está aqui. Tem lugares que a gente, como filho, o pai não vai, tem lugares onde ele não pode estar. Tem mães aqui com filhos estudando longe, eu não posso estar lá, mas Jesus está lá. Jesus está presente. Essa presença muda tudo. João, no capítulo 20, Jesus havia morrido. É lá no capítulo 20. Os discípulos todos entram para dentro de uma casinha e trancam a porta. João tem o zelo de falar isso. Trancou a porta de forma forte por causa do medo dos judeus. Afinal de contas, o líder, o chefe, havia morrido, e eles não entenderam, não confiaram, tiveram medo, e todos eles se ajuntaram falando assim: olha, o que nós vamos fazer agora? Ele morreu. Aí, sabe o que acontece? De repente, transpassa-se, com o corpo ressurreto, Jesus Cristo, e fala assim: paz seja convosco, não tenham medo, não tenham medo. Esse é o nosso Deus, que nunca nos abandona, nunca. Essa presença extraordinária. Aí, no versículo 17, ele fala assim: olha, jovens, igreja, não tenha medo de viver. Não tenha medo de viver. Por quê? Porque eu sou o primeiro e o último. Pode viver na confiança do meu amor. Porque a síndrome do pânico, o medo, sabe o que é? É aquela suspeição do amor. Medo é suspeição do amor. É quando a gente fala assim: será que ele me ama mesmo? Mas quando ele vem e nos abraça e fala assim: olha,
pode uma mãe se esquecer do seu filho? Todavia eu jamais, Marquinhos, vou esquecer de você. Você está na palma da minha mão. Não dá. Uma coisa que Deus não consegue é esquecer de nós, que somos lavados, comprados, remidos por um preço caríssimo. Não tenho medo da vida. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou eterno. Segundo, não tenham medo da morte. Não tenham medo de morrer. Por que não tem medo de morrer? Versículo 18, João, olha o cutucão nele, a gente não vê isso. João, eu sou o que vive. Fui morto, mas a morte, Paulo fala isso. Sabe o que aconteceu naquele terceiro dia? A morte é viva. Os agrilhões da morte não conseguiu. E ele ressuscitou dos mortos. É por isso que o apóstolo Paulo fala: quando o mortal se revestir da imortalidade e o corruptível se revestir da incorruptibilidade, então vai se cumprir aquilo que foi escrito: tragada foi a morte na vitória de Jesus, e nós vamos ressuscitar. Sabe por que a gente não precisa ter medo da morte? Porque Ele ressuscitou dos mortos. Então, fala para a sua morte, fala para a sua sexta-feira, é domingo, Ele está vivo, ressuscitou. E Ele não dorme, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O nosso Deus é maravilhoso. Meu Deus, mas que Deus maravilhoso é esse? Do qual Jonas, aquele navio, cada um se apresentava: não, é o Deus do mar, não, eu sou o Deus do... Quando Jonas levanta, ele tem que confessar: não, eu sou servo do Deus do céu, da terra e do mar, de tudo que nela há. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você serve. Então, quando eu me ajoelho, eu tenho a noção disso. Eu sei que eu estou diante do Rei da Glória, do Criador de tudo, que pode mudar qualquer situação. E a gente não precisa ter medo, para terminar, também da eternidade. A gente não precisa ter medo da eternidade, a gente não precisa ter medo de nada, porque é no versículo 18 que ele termina e diz: eu tenho as chaves da morte e as chaves do inferno. Esse Deus eu não sei não, sabe? Eu não entendo, gente. Como é que a gente perde tanto tempo? Adolescentezinhos, jovenzinhos. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Se a gente tivesse comunhão, se a gente entendesse isso, se a gente entendesse 1 João no capítulo 4, para mim terminar, estou terminando, tá, irmão Juarez? 1 João no capítulo 4, para terminar, fala assim, olha, no amor, versículo 18, no amor não há medo. O perfeito amor lança fora o temor. Quando a gente senta em cima deste amor, a nossa vida muda. Muda tudo. Quando a gente confia que Deus nos ama, qual é o grande problema de adolescente? A desconfiança do amor do pai. Isso gera medo, isso gera horror. Parece uma bobagem isso. Agora a gente tem um Deus que fala assim, olha, eu te amo. Esse versículo que a gente pisa nele,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso é a razão de tudo. Eu queria hoje um exercício simples, que você confiasse no amor de Deus. Uma das áreas mais difíceis para o crente é confiar neste amor, porque vez ou outra a gente nos vê acuado em situações que, embora inescapáveis, a gente olha para o céu e fala assim: olha, por quê? Por quê, Marquinhos? Por que, meu Deus, você deixou eu passar por tanta coisa? Por quê, Marquinhos? Aí hoje eu não tenho essa pergunta mais. Hoje eu tenho que olhar para o céu e falar assim: olha, verdadeiramente tu me amas. E eu acredito nesse amor. E é esse amor que vai nos levar para o céu. Esse amor é algo tão extraordinário que depois, você sabia que depois do arrebatamento da igreja, se você ler o livro de Apocalipse, nunca mais, para sempre, eternamente, a igreja, a noivinha, vai estar do lado de Jesus para sempre. Dá valor à sua salvação, pelo amor de Deus. Dá valor ao amor de Deus por você. Leve isso a sério. Essa mensagem aqui, simples e boba. Deus te ama muito, minha filha. Isso para mim muda tudo. Porque hoje, o amor, qual é o amor hoje? O amor é o amor do dar o troco, do interesse. Esse é o amor hoje, do interesse. Agora, o que João capítulo 13 diz de forma extraordinária, Jesus falando assim: olha, vamos ler então para terminar. Eu nunca estou terminando. João capítulo 13, para a gente terminar mesmo. Jesus disse assim, maravilhoso esse Jesus nosso. E disse assim, João no capítulo 13: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o amor de Jesus. É o amor que independe de você. O amor de Jesus, ele não fala que te ama para te usar. O amor de Jesus, ele te ama do jeito que você é. O amor de Jesus é amor, é só amor. Por que que ele nos ama? Por que que ele nos ama? Eu não sei. Eu tenho algum atrativo, Senhor, para ti? É porque eu dirijo o culto? É porque ele precisa de glória? Não, Deus é satisfeito em si mesmo e decidiu te amar. Vamos ficar de pé para a gente ver. Senhor da glória, nós te glorificamos nesta noite, porque o Senhor é bom e o Senhor nos ama. Coloca em nós, Senhor, a certeza deste amor que tira o medo, que tira a desconfiança, que nos dá vida, que nos dá força para continuar, para encarar a luta, encarar a vida, para vencer, para passar pela tempestade, pela luta, porque de fato o Senhor sempre aparece. Senhor, glorifica o seu nome no nosso meio e muito obrigado por ser alvo do seu amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Glória, pois, ao seu nome, que é santo, que é eterno, que é cheio de bondade. A sua bondade e misericórdia é eterno, o seu amor é eterno. Senhor, e que a gente possa aprender a amar assim como tu amas. Que seja assim para a glória do seu nome, e edifica e levanta a cabeça da igreja, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e a comunhão perfeita do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos.